Kanami é um perdedor normie que, para pior ou melhor, nunca ouviu falar dos jogos vorazes. Ele gostaria de ter ouvido quando sua vida se torna um após ser atraído para abrir o ícone de jogo amaldiçoado em seu smartphone. Uma noite vemos o amigo de Kanami, Ramunda, correndo pelas ruas como se tivesse um psicopata atrás dele. E, bem, acontece que ele realmente tem. É um estranho vestido de pelúcia usando um capacete de mascote de urso e ele está perseguindo-o com uma faca. Amanda se pergunta para quem pode ligar pedindo ajuda e pensa no amigo Kyoda, mas depois diz que não pode confiar nele o suficiente, então liga para Kanami em vez disso. Mas infelizmente, ele chega a um beco sem saída e o cara fantasiado o alcança. Ele tenta lutar em vez de se mijar de medo e joga um monte de cortadores de papel nele como se fosse uma criança de jardim de infância. E o cara fantasiado simplesmente desvia das lâminas e então corta seu pescoço como um profissional. Depois disso, ele fica lá e olha para o novato que acabou de ser facilmente derrotado e perdeu. Na manhã seguinte, vemos Kaname olhando algumas motos pesadas de segunda mão na internet, enquanto pensa na sua situação financeira complicada e nos bolsos vazios. Nesse momento, seu amigo, Yota, se aproxima e pergunta se ele viu a arte de rua do lado de fora da estação. Ele diz que recentemente essas artes de rua com contornos pixelados de corpos têm aparecido por toda a parte em Shibuya, e as pessoas estão ficando malucas com isso. Ele mostra algumas fotos e pensa em como aquilo era assustador e interessante. Nesse momento, o amigo deles, Hiroyuki, entra e pergunta se eles viram o Hamada por aí. Eles dizem que talvez ele esteja ausente, e então perguntam como ele e Hamada conseguiram suas novas motos, e se arrumaram algum emprego de meio período bacana. Hiroyuki diz que não é nada disso, e pede que o avisem se virem Hamada em algum lugar. Nesse momento, Kanami comenta que recebeu uma notificação estranha dele ontem à noite e resolve verificar agora. Ele vê que é um link de download de algum tipo de jogo móvel gratuito e abre imediatamente como um nerd. O nome do jogo é Darwin's Game, e eles se perguntam se Hamada ficou viciado nisso, e é por isso que está faltando à escola. Sabendo do que se trata, Hiroyuki se vira e diz a Kanami para não abrir o aplicativo. E como um jogador típico de League of Legends, ele decide fazer exatamente o oposto e lança o jogo. De repente, uma cobra sai da tela e morde seu pescoço e Kanami cai no chão como um NPC de Dragon Ball Z. Enquanto isso, a tela do celular indica que ele foi confirmado como um novo jogador e que seu amigo, Hamada, já está morto, e o jogo começará em 1 hora. Seus amigos carregam ele para a enfermaria e o colocam em uma cama. Ele dorme por um tempo e logo volta a si. A enfermeira diz para ele voltar para a aula se estiver se sentindo bem, mas ele diz que está se sentindo péssimo e preenche um formulário para sair mais cedo. Depois disso, ele sai e encontra Hiroyuki e Yota, que também estão planejando deixar a aula. Yota sugere que eles vão para o karaokê, mas Hiroyuki se aproxima de Kanami e diz que há algo sério que ele quer discutir sobre o jogo que Hamada enviou e que ele irá encontrá-lo em sua casa esta noite. Kanami se pergunta o que seu weeb-ass está dizendo, mas diz e o deixa ir embora. Ele então vai aproveitar o dia com Yota. Mais tarde naquela tarde, enquanto voltava para casa de trem, ele decide fazer a coisa mais idiota que poderia fazer e abre o aplicativo do jogo, fazendo exatamente o oposto do que seu amigo literalmente o avisou algumas horas atrás. Ele vê seu personagem Chibi na tela e diz que ela estava apenas fazendo alarde sobre isso, e é apenas um jogo normal. Seus contadores de batalhas e vitórias marcam 0 com um botão de início abaixo. Ele aperta o botão, entra na fila e instantaneamente é emparelhado com um assassino furry psicótico, Banda. Kaname reconhece o cara peludo como o mascote do clube de beisebol local e se pergunta como o jogo conseguiu seu nome e Avatar se ele ainda não criou uma conta. Neste momento, ele se vira e vê o verdadeiro Banda sentado à sua frente, segurando uma faca na mão. Ele se levanta e começa a caminhar em direção a ele como um esquisito, e então faz um ataque pesado em Kanami com sua faca. Kanami desvia para o lado e pergunta o que ele está fazendo, mas Banda continua a atacá-lo sem dizer uma palavra. Kanami bloqueia a faca com sua mochila e então o chuta para trás antes de correr para salvar sua vida e sair do trem. Ele corre para uma delegacia de polícia próxima e diz ao policial que aquele maluco estava tentando matá-lo. O policial pensa que ele é ele e tenta parar Banda, mas diz que ele é apenas bucha de canhão e o corta com um golpe. Em seguida, ele se aproxima para o golpe final em Kanami, mas de repente é atingido por uma flecha de besta nas costas. Acontece que é Hiroyuki que está atrás dele com a arma. Ele diz a Kaname que ele vencerá a partida se conseguir escapar do assassino, ou deixar o tempo na tela se esgotar. Banda usa jutsu de invisibilidade e desaparece da cena como a vida social de um otaku. Mas Hiroyuki diz para ele ficar com Sharingan e coloca outra flecha no capacete dele. Banda fica surpreso e sua invisibilidade desaparece. Mas então ele se lança diretamente para cima dele como um louco e o apunhala no estômago. Kanami pega Hiroyuki e sai para levá-lo a uma ambulância. Ele pergunta o que estava acontecendo e como a Banda ficou invisível. E Hiroyuki explica que deve ser o poder do sigilo dele, e que este é o jogo de Darwin.
Kaname então leva Hiroyuki para um prédio de estacionamento e eles se escondem lá do mascote peludo sádico. Ele tenta chamar uma ambulância, mas Hiroyuki revela que, enquanto estão no jogo, ele não pode fazer nenhuma ligação ou enviar mensagens para alguém fora do jogo. Os dois ficam lá sentados enquanto observam Banda procurá-los na área. Quando dois jogadores estão em uma partida, suas telas mostram a posição um do outro, tornando mais fácil para o assassino encontrar sua presa. Banda eventualmente reduz a localização deles para o edifício do estacionamento e entra enquanto nossos amigos permanecem escondidos. Kaname recebe uma mensagem de alguém chamado Shuka, que diz que pode ajudá-lo se ele quiser. Hiroyuki diz a ele para fugir e deixá-lo para trás, e que ele estará muito mais seguro estando longe de alguém tão fácil de localizar como ele. Depois de ouvir isso, Kaname desce correndo e se mostra para Banda, e então corre por aí fazendo-o persegui-lo como em um esboço de Looney Tunes. Ele eventualmente leva a Banda aos banheiros, onde se esconde nos armários. Banda entra e diz: "Surpresa, filho da mãe", e tira uma arma do bolso. Ele diz que conseguiu isso do policial antes e começa a atirar em todas as cabines lá dentro. Mas justo então, Kaname joga a carta de reversão do Uno e pula nele por trás com um extintor de incêndio e o empurra para baixo. Ele então sobe em cima dele e começa a socá-lo, mas Banda o derruba com um único soco no rosto e começa a caminhar em direção a ele com sua faca e invisibilidade ativada. Kaname acha que está acabado, mas então a armadura do enredo entra em ação e o Truck-kun envia seu primo, Car-kun, pilotado por alguns idiotas, que atropelam o bicho invisível e o mandam voando de volta para a parede. Depois disso, eles acham que devem ter atropelado alguém e simplesmente saem dirigindo apressadamente. Assim que os NPCs se vão, Bambi se torna visível novamente e revela que perdeu. A tela de Kaname confirma o fato e então ele vê Banda desaparecer pedaço por pedaço como se fosse uma realidade virtual pixelada, enquanto diz que se divertiu jogando, ao contrário de seu trabalho horrível, e desaparece da cena, deixando para trás um contorno pixelado do corpo onde morreu. Depois disso, Kaname se lembra que tem um amigo moribundo no andar de baixo e começa a correr em direção a ele enquanto chama uma ambulância. Mas quando chega ao local, ele só vê uma marca de corpo lá e percebe que Hiroyuki havia morrido. Nesse momento, ele recebe sua última mensagem que lhe diz para sobreviver. Em algum lugar no telhado, a garota loira, Chupa, recebe uma notificação de que seu amigo de jogo, Kana, pode ter derrotado Banda e diz que está animada para jogar o jogo junto com ele. Na manhã seguinte, Kaname acorda em sua casa e lê os registros em sua conta do jogo. Dizem que ele venceu uma partida ranqueada e ganhou 10 pontos. Além disso, ele subiu para D3 e sua vida ainda é miserável, mas ele desbloqueou a função de gacha. Ao ler essa palavra, ele se lembra de Asmongold por um momento e então tenta a sorte no gacha raro por um ponto e ganha uma pistola de 2 estrelas. De repente, ele recebe uma entrega jogada dentro do seu apartamento pela Amazon. Ele abre a caixa e encontra uma arma dentro e se pergunta o quanto esse jogo está bagunçado. Depois disso, ele conversa com Shuka por mensagem e eles decidem se encontrar em um armazém abandonado à noite e ela vai contá-lo os detalhes do jogo. No início, ele está cético em ir lá, mas decide ir de qualquer forma, ou nunca aprenderá nada sobre o jogo. Ele deixa sua arma para trás, mas investe toda a sua mesada em uma mochila cheia de ferramentas de autodefesa. Enquanto isso, alguns jogadores do 8º clã esmagam alguns membros da Yakuza e os destroem completamente, matando todos, incluindo seu chefe. Eles parecem estar investigando mortes recentes de jogadores, e um deles ainda é uma ponta solta em seu caso. Mais tarde naquela noite, Kaname se encontra com Shuka no armazém, e ela permite que ele faça uma pergunta antes de confiar plenamente nele. Ele pergunta a ela uma maneira de sair do jogo, mas ela diz que, até agora, a única maneira de sair do jogo é morrer ou vencê-lo completamente. Ele pensa que tudo isso é besteira, mas ela diz que não fez as regras e que também é apenas uma jogadora. Depois disso, ela começa a questioná-lo e pergunta sobre o sinal dele. Ela diz que quando um novo jogador começa o jogo, ele é mordido por uma cobra que lhes dá poderes evolutivos únicos, permitindo-lhes jogar este jogo. Mesmo que eles não saibam o que é, devem ser capazes de usá-lo naturalmente, e isso também é indicado na tela deles. Kaname verifica sua tela para o nome de seu sigilo, mas lá só diz erro, e Shuka diz que não pode confiar em alguém que nem sabe qual é o seu sigilo. Depois disso, ela planeja atacá-lo, mas Kaname a cega com uma lanterna e começa a correr para salvar sua vida. Ele corre em direção à entrada, mas Shuka fecha a porta com o controle remoto e então o ataca por trás com uma corrente modificada. Kana pode correr e se esconder atrás de alguns canos, mas então Shuka acende todas as luzes e corre em campo aberto. Ele tenta verificar todas as saídas, mas todas acabam estando trancadas, e Shuka diz que ele não tem mais para onde correr. Ela diz que estava pegando leve com ele para que ele pudesse mostrar o sigilo, mas parece que vai ser uma decepção e decide acabar com ele usando suas correntes. Seu sigilo é ter a capacidade de controlar suas correntes com a mente, e ela as usa para persegui-lo enquanto ele corre para salvar sua vida. Enquanto estava fugindo, Kaname entra na mentalidade de um jogador de League of Legends e começa a reclamar sobre o design do jogo e a equipe de balanceamento da Riot, e grita que, se ele tivesse uma arma agora, teria sido capaz de revidar.
Nesse momento, uma arma de repente aparece em suas mãos e ele se pergunta se Mordog finalmente ouviu seu pedido e se vira para atirar em Shuka. Shuka fica surpresa ao ver uma arma aparecer nas mãos dele e mal consegue desviar da bala. Depois disso, Kaname continua correndo enquanto Shuka o persegue, e ele continua dizendo a ela para chamar de empate e que realmente não quer lutar com ela. Em um determinado momento, ele consegue algum tempo para respirar e pensa sobre o que ela disse sobre Sigil ser tão natural quanto respirar. Ele se lembra do momento em que fez a arma aparecer em sua mão, e então usa seu Sigil para criar fita e fio e arma uma armadilha para ela. Depois disso, ele a atrai para perto da caixa de eletricidade e dispara contra ela com a arma presa a um cano. Shuka desvia-se da bala, mas ela apaga as luzes. Kaname revela que ajustou os olhos para a escuridão antecipadamente para que pudesse atacá-la no escuro, e então corre em direção a ela enquanto desvia das suas correntes. Depois de se aproximar, ele cria uma pistola de choque em suas mãos e derruba Shuka no chão, e então fica em cima dela com sua pistola apontada para seu rosto. Ele diz a ela que não quer que ela desapareça pouco a pouco como os outros, e ela percebe que ele está falando a verdade, e que realmente não sabe do que se trata todo o jogo. Ela diz que se chama medida de pontuação total perdida e aceita a derrota. E diz que agora ela obedecerá às suas ordens. Alguns dos seus pontos são transferidos para Kaname, e nosso herói ganha sua primeira integrante do harém. Assim que a luta termina, ele cai em seu colo e adormece, acordando no dia seguinte na cama dela. Depois de se levantar, ela diz a ele que gostaria que ele fizesse um clã com ela no jogo. Ela também fala sobre o recurso de abrigo, que permite aos jogadores trocar 10 pontos para ter seu nome removido da lista de competidores da classe. Kaname verifica seu saldo e está em 639 agora, depois de vencer contra Shuka na noite passada. Depois de ouvir tudo isso, ele aceita o pedido dela para começar um clã, e ela diz que para criar um clã é necessário ser pelo menos rank B2. Ele pergunta a ela se não deveria ser ela a criar o clã, já que ela já está no rank 4, mas ela diz que em situações como essas, um garoto deve liderar, e todos sabemos onde isso vai dar, não é? Com isso, ela diz a ele que ligará para eles hoje à noite, e eles se separam. No caminho de volta, Kaname tenta converter 10 pontos em dinheiro só para ver como funciona, e isso lhe rende 1 milhão de ienes na conta bancária. Para vocês, otakus americanos, é cerca de 6.700 dólares a mais do que tem na conta. No dia seguinte, Kaname vai até a estátua Moai em Shibuya, que está coberta com uma folha de plástico por algum motivo. Logo, Shuka chega ao local e diz que eles vão ter seu primeiro encontro agora. Ele pergunta a ela sobre a notificação do evento que todos receberam. Ela diz que o evento será realizado ali mesmo em Shibuya, e é natural para eles se familiarizarem com o lugar antes de começar. Ela diz que, por enquanto, vão ao Parque Yoyogi, e no caminho, ela explica algumas regras do jogo para ele. Regra número 1. Nunca conte aos normies sobre o jogo ou divulgue informações sobre ele para pessoas de fora. Portanto, é melhor chamá-lo apenas de jogo quando estiver em público, e algumas pessoas também o chamam de jogo D. Ela então diz a ele que ele deve estar especialmente atento em Shibuya, porque recentemente aconteceu um incidente lá em que 12 pessoas perderam e morreram perto da estátua que foi coberta anteriormente. O lugar também é controlado pelo 8º clã, então geralmente há muitos jogadores na área. Depois disso, eles voltam para a estação e visitam alguns shoppings enquanto Shuka faz compras de roupas. Enquanto isso, um dos jogadores, chamado de analista, que tem estado de olho em Kaname e suas conquistas até agora, vende informações sobre ele para um membro do clube de boxe Danjo. Em troca, ela pede informações sobre a notificação do recente evento de caça ao tesouro, e ele diz que a única coisa que sabe é que nem todos os jogadores receberam essa notificação. Depois disso, ele se dirige à estação, pois tem alguns planos próprios para Kaname. Por outro lado, Kaname está esperando do lado de fora que Shuka termine de se maquiar e de repente tem seu celular roubado pelo cara do clube de boxe que estava procurando por ele. O cara revela o rosto e diz para ele segui-lo. No caminho, ele afirma que normalmente uma pessoa não pode usar o telefone de outra para jogar, mas ainda assim será um incômodo perder o telefone, então é melhor que ele o siga quieto. Depois disso, leva-o para um beco e comenta que as pessoas estão falando dele como um novato solitário que derrubou o infame caçador de novatos do Fury Freak e a rainha invicta. Com isso, ele o desafia para uma batalha no local e diz que sempre quis tentar lutar contra um jogador forte e subir na classificação. Kaname diz que não quer lutar com ninguém e que foi levado para o jogo sem saber no que estava se metendo, mas o outro cara não quis saber dessa conversa mole e começou a lutar, lançando alguns socos treinados nele. Ele imediatamente acerta um golpe sólido no rosto dele e o derruba no chão. Sentindo-se desapontado, ele diz para chamar a Shuka ou quem quer que troque suas fraldas e que vai esperar por eles até terminar com ele. Mas então, Kaname diz, surpresa filha da mãe, e acerta um taser na perna dele. Ele diz que não está trabalhando com ninguém e joga sozinho e se prepara para atacá-lo novamente. O boxeador se pergunta onde ele estava guardando o taser e o primeiro pensamento que lhe vem à cabeça é a bunda dele, mas depois volta a si e diz que deve estar relacionado ao sinal dele. Depois disso, Kaname corre em sua direção e tenta acertá-lo com o taser novamente, mas ele o afasta com um joelho no rosto. Kaname cai para trás e mantém seu telefone como refém, colocando seu taser nele e dizendo que vai fritá-lo a menos que ele aceite a derrota. Enquanto isso, Shoko sai do banheiro e se pergunta onde foi seu garoto escravo,
e então recebe uma ligação da analista, que lhe diz que investigou a pessoa que ela pediu e parece que ela não pertence ao Dungeon Boxing Club. Ela então diz que também verificou o 8º clã, e embora ela tenha pouca informação sobre o membro mais novo deles, Santi ela não acha que ele seja a pessoa deles. Além disso, ela tem pouca ou nenhuma informação sobre Wang porque ele matou todos que o encontraram, e fazer os mortos falarem não faz parte de suas habilidades. Shuka diz que pagará a ela o triplo do valor se conseguir encontrar informações sobre a pessoa que está procurando, e então a analista pergunta se ela quer informações sobre Kanami. Ao ouvir o nome dele, Shuka fica furiosa e diz para ela dar todas as informações que tem sobre ele, e ela a deixará viver. Depois disso, ela sai para encontrá-lo e o vê lutando com o boxeador loiro na rua. Ela imediatamente começa a atacar o boxeador com suas correntes, mas ele desvia de todas. Depois disso, Kanami ameaça-o mais uma vez e o cara se rende. Em seguida, ele se apresenta como Inukai do Dungeon Boxing Club. Ele recupera o telefone e diz que o evento de caça ao tesouro está prestes a começar. Todos olham para as telas dos seus telefones e, de repente, caixas de teletransporte envolvem seus corpos. Shuka diz que isso acontece antes do teletransporte durante eventos e parece que todos serão separados. Com isso, Kanami é enviado para um quarto dentro de um hotel, e ele olha para a tela e se pergunta se é apenas um jogo de caça ao tesouro amigável. Há um total de 300 jogadores no jogo, incluindo Wang, os analistas e alguns outros. O objetivo do evento é coletar anéis, e qualquer um que não conseguir coletar pelo menos 3 anéis até o final do evento terá seu jogo encerrado. The Hunger Games, edição Caça ao Tesouro, começa com uma garota em uniforme escolar atacando Wang com um golpe de fogo, mas depois caindo instantaneamente para a morte do telhado, marcando o início da chacina. Por outro lado, Shuka está vagando pelas ruas de Shibuya para encontrar seu animal de estimação, Kanami, enquanto se depara com o contorno do corpo da garota que caiu anteriormente. As pessoas estão reunidas ao redor, tirando fotos, mas de repente um som agudo vem do céu, e quando termina, todos os normies começam a voltar para suas casas como se estivessem hipnotizados. Shuka observa que eles não devem querer que os normies se envolvam no evento, então fizeram com que todos fossem embora. De volta ao hotel, Kanami lê as instruções para o evento. E o mascote cobra no aplicativo narra que este é um evento de caça ao tesouro, onde os jogadores podem reunir muitos pontos. O tesouro está espalhado pela área em forma de 7 tipos diferentes de anéis com diferentes gemas. Cada anel pode ser resgatado por um número específico de pontos, e os jogadores podem lutar por eles se quiserem. Todos os jogadores estão configurados para um modo Battle Royale, mas não podem usar a função de busca até o fim do evento. Além disso, eles têm acesso aos aplicativos de exibição de mapa e câmera de realidade aumentada, o que os ajudará na caça. Finalmente, qualquer jogador que não tiver pelo menos 3 anéis até o final do evento perderá o jogo e, essencialmente, será enviado para Nárnia. E sair da área do evento também resultará em derrota instantânea. Kana percebe que há apenas 300 anéis nesta primeira rodada, o que significa que 1/3 dos jogadores será eliminado no final, e isso sozinho não parece muito divertido e amistoso. Ele decide ligar para sua mãe Shouka antes de fazer xixi nas calças, mas o operador do outro lado diz que ele não pode fazer isso porque estão no jogo, e você deve apenas contatar os outros usando o recurso de chat do jogo, que é problemático. Em seguida, ele usa o aplicativo de exibição de mapa e vê muitos anéis no mapa, e então utiliza o aplicativo de câmera de realidade aumentada para ver que a cidade do lado de fora parece ruínas, quando vista através do aplicativo. Além disso, há luzes vermelhas em vários pontos que indicam anéis, e uma delas está bem ao lado dele, embaixo da cama no quarto dele. Ele se abaixa e pega o anel, que acaba sendo um anel dourado do jogo Sonic the Hedgehog da SEGA. Parece uma pulseira de rubi quando vista pelo aplicativo da câmera de realidade aumentada e vale 500 pontos, o que equivale a 335 mil dólares a mais que a grana curta dá a ele. Ele então abre a porta para sair, mas começa a esborrar quando vê a silhueta de um corpo bem na frente do quarto. Ele tenta deslizar pela parede para evitá-la, mas acaba caindo em outra silhueta na parede e percebe que está em apuros de verdade. Há mais de um jogador dentro do prédio do hotel, e ele deve correr para fora se quiser viver. Ele verifica seus arredores com o aplicativo de câmera AR e nota várias luzes vermelhas de anel se movendo em diferentes andares, significando que são pessoas que as pegaram. Ele corre para o elevador para descer, mas depois pensa um pouco e decide usar as escadas. Ele cria uma pistola com seu sigilo e percebe alguém vindo para o seu andar. Ele decide lutar se precisar, mas instantaneamente começa a se arrepender quando vê que é o Ghost do Call of Duty, preparado para enchê-lo de buracos com sua metralhadora. Ele começa a correr como figurante de anime, mas então vê raízes de árvore enormes bloqueando todas as saídas para o térreo. Ele começa a correr em direção ao elevador, mas Ghost o alcança e diz que é o fim do jogo. Sem outra escolha, ele joga seu anel nele e diz que não tem mais nada para dar, então deveria ser suficiente. Mas Ghost continua olhando para ele e se pergunta se isso é verdade. Nosso garoto Kanami percebe o que ele está pensando e implora por sua vida, dizendo que realmente não tem nada que valha o tempo dele. Mas Ghost diz que está segurando uma arma, e qualquer um pronto para disparar uma arma também deve estar preparado para levar um tiro. Então ele diz adeus e se prepara para fazer um novo buraco nele, mas o gatilho emperra e a arma não dispara. Kanami vê isso como uma oportunidade, vira-se com a arma apontada para ele e diz que vai atirar se ele não se render.
Ghost olha para o medroso nerd e diz para ele ir em frente e tentar, sabendo muito bem que ele não tem coragem de puxar o gatilho. Ele então arruma sua arma bem na frente dele e a aponta de volta. Nesse momento, o elevador chega e suas portas se abrem. Ghost simplesmente passa por ele e entra, dizendo que talvez suas balas não valham a pena gastar com ele, e vai embora. Depois que ele se vai, Kanami cai no chão e se pergunta qual é a graça de matar os outros, e então diz que, independentemente de toda essa besteira, ele deve conseguir 3 anéis, senão morrerá. Ele chega a um acordo com seus ideais medrosos e diz que no final, se quiser sobreviver neste jogo, deve matar os outros. E é isso. Logo, o elevador chega e ele decide entrar, mas para quando ouve uma jovem falando com ele por trás. A menina é a analista e ela o avisa que se ele não quer morrer, não deve entrar no elevador. Ele diz que uma criança não deveria estar neste jogo e fala que a escada está bloqueada por uma árvore muito estranha, então o elevador é a única saída. Mas então ele se vira para olhar dentro do elevador e encontra o senhor, fantasma morto com algumas videiras e galhos em seus orifícios. A garota diz a ele que, a partir disso, está claro que os jogadores dentro estão presos por alguém com um sinal para controlar plantas, e que estão mantendo todos como reféns. Kaname diz que de sua varredura anterior, ele conseguiu ver mais de 10 jogadores no prédio, e a garota diz que havia 25 dentro no começo. Ela então se apresenta como Rin, a analista, e sugere que, como ratos encurralados, eles deveriam se unir até escaparem deste hotel. Enquanto isso, em algum lugar fora da zona de jogo, as pessoas da Illuminati se reúnem para assistir a esta caça ao tesouro sendo transmitida ao vivo. O locutor revela que a maior pontuadora até agora é Shuka, com 1.900 pontos e 6 anéis. Ela estava com 49 vitórias e nenhuma derrota até sua derrota nas mãos do novato solo, mas ainda é uma lutadora forte. Em segundo lugar, está o líder do 8º clã, Juan, com 5 anéis, mas seu clã tem mais de 18 anéis ao todo. Depois disso, a partir do 3º lugar, é um vale-tudo com muitas coisas acontecendo na torre central de Shibuya, que está envolta em vinhas e plantas. Nesse momento, o anfitrião do cassino chega e encontra-se com um velho de aparência rica. Ele revela que o nome dela é Temis e se apresenta como o gerente do Trinity. Tenho certeza de que Deus tem algo a dizer sobre isso. De qualquer forma, todos olham para a tela para ver 4 novatos perseguindo Shuka, pensando que tem vantagem sobre ela com seu número. Mas Shuka lembra-lhes que noobs inúteis com valor 0 são todos iguais, não importa quantos sejam, porque 0 multiplicado por 4 ainda é 0. Ela primeiro mata 2 deles e foge, deixando-os perderem o fôlego correndo atrás dela. Eles atiram nela com seus sigilos, mas ela imediatamente os coloca para descansar com um único ataque e se pergunta o que Kaname está fazendo. Fema diz que gosta de Shuka, mas o velho diz que prefere meninos e que ela seria perfeita se fosse um homem. Temis observa seu comportamento misógino e diz que, independentemente de tudo isso, os jogadores e espectadores todos se beneficiam deste evento enquanto lutam por dinheiro e sigilos poderosos, e certamente é uma experiência única. De volta ao hotel, Rain faz um discurso motivacional para Kaname sobre a beleza de fugir e não matar os outros. E ambos formam uma aliança por enquanto. Ele entra no elevador para ver o corpo do fantasma, que agora é provavelmente um fantasma de verdade, e também copia a metralhadora dele enquanto faz isso. Ele então desce a escada para ver se podem passar pelas raízes, mas observa que precisariam de uma motosserra para isso, e ainda não podem criar uma. Ele então pergunta sobre descer pela janela com uma corda ou algo assim, como nos filmes, e Ryan diz a ele que estão a 40 andares, e enquanto ele pode sobreviver com seu plot armor, ela é apenas uma personagem secundária, então não há como ela seguir por esse caminho. Depois disso, todos começam a subir as escadas e ele pergunta se ela sabe quem pode estar por trás dessas plantas. E ela diz que não tem informação suficiente para identificar uma única pessoa, mas é alguém chamado de O Florista. Ele nunca se mostra e arma armadilhas para matar os outros com suas plantas. Ela diz que isso significa que eles estarão relativamente seguros enquanto permanecerem nos andares superiores. Ouvindo isso, Kaname se pergunta se tudo isso é verdade, porque se os jogadores nos elevadores morreram, por que não foram teleportados e transformados em arte de rua como os outros? Isso significa que todos estão vivos e podem vir atrás dele. Ele usa sua câmera de AR e vê vários jogadores correndo atrás deles pela esquina. Ele agarra Ryan e começa a correr de volta, e eles percebem que todos os jogadores dos elevadores têm galhos saindo deles e se uniram por algum motivo. Ryan lança uma granada de luz e o cega, e ambos sobem as escadas para fugir deles. Kaname usa o telefone e nota que eles ainda estão os perseguindo e se pergunta como eles sabem de sua localização, já que não tem anéis. Ryan diz que eles podem estar todos sendo controlados pelo florista usando alguma droga de lavagem cerebral de suas plantas, e que podem ter alguma coisa sensorial para rastrear a localização deles. Sem plantas ao redor, isso não faz sentido para Kaname. E ele começa a olhar ao redor e percebe que o florista está na sala de vigilância e tem usado as câmeras de segurança do prédio para vigiá-los.
Kaname derruba a câmera e diz que irá até a sala de vigilância e tirará o foyer dali. Depois disso, ambos começam a correr pelo prédio e destruir quantas câmeras puderem. Em seguida, eles entram em uma sala trancada, que Reine preparou quando chegou ao edifício. Eles começam a planejar o próximo movimento e propõem um plano de 2 pessoas para distrair o florista com algumas bombas, enquanto a outra pessoa o encontra e o derrota em uma batalha 1 a 1. Enquanto isso, o florista manda seus homens procurarem todos os corredores em duplas e limpar todos os andares um por um. Quando os seus homens terminam as rondas, ele se pergunta para onde foi o casal em fuga e determina a localização exata deles com base na rota que fizeram para destruir as câmeras. Ele se pergunta se eles tinham algum sinal que lhes permitiu entrar em uma sala trancada sem pegar as chaves, pois todas estão guardadas no primeiro andar que está bloqueado pelas árvores. Seus homens acabam entrando na sala, mas a encontram vazia. Ele observa que há sinais de que o casal esteve aqui e diz que eles devem estar por perto, mas então, de repente, todos ouvem uma explosão alguns andares abaixo deles. Ele manda seus homens para a barricada na escadaria do 26º andar e vemos Reane tentando explodir as rotas com algumas bombas lá. O plano não tem sucesso porque as raízes se revelam muito grossas, mas está tudo dentro das expectativas deles. Ela então lança uma granada de luz e atordoa todos os jogadores zumbis que a perseguem, e depois usa uma arma de choque para passar por eles. Ela começa a correr escada acima, e a vemos desviar-se das balas como Neo de Matrix. Acontece que seu sinal é a capacidade de calcular informações de tudo ao seu redor, incluindo a localização exata e os efeitos de cada átomo na área. Isso permite que ela previsse o futuro até certo ponto, e é basicamente uma cópia do Sharingan. Essa habilidade é chamada Laplace em referência ao conceito demoníaco, e ela a usa para reunir informações sobre os outros e vendê-las para sobreviver no jogo D. Além disso, ela também consegue desviar de ataques e derrubar outros, como se tivesse um hack de observação avançado. Ela utiliza suas habilidades OP para derrubar todos os homens desmiolados que a perseguem, e isso faz o florista se perguntar sobre seu sinal. Enquanto isso, Kaname enlouquece e desce para o primeiro andar usando uma corda pendurada na janela. Ele chega ao salão principal e começa a caminhar em direção à sala de vigilância. Mas então o florista aparece e diz que gostaria de ter uma conversa com o garoto antes de começarem a lutar e se matarem por causa de algum jogo idiota. Ele então pergunta por que ele está jogando, e Kaname diz que simplesmente foi arrastado para isso. O florista diz a ele que está jogando por dinheiro e que a vida de uma pessoa vale entre 100 e 200 milhões de ienes. Isso é cerca de 670 mil a 1 milhão e 350 mil dólares para vocês, americanos quebrados. Depois disso, ele equipa sua armadura de plantas e começa a correr em direção a Kaname. Ele joga uma bomba nele, mas não faz nada ao cara das plantas. E ele salta com um soco pesado que quebra o chão. Kaname salta para trás para desviar e tenta atirar nele com sua pistola, mas plantas saem do chão e derrubam a arma de suas mãos. Kaname diz que isso significa que ele pode ficar sério e usa seu sigilo para criar uma metralhadora que ele copiou antes e começa a atirar nele com um monte de balas. Mas para sua surpresa, as balas ricocheteiam em sua armadura dura, e ele usa uma trepadeira para quebrar a arma em suas mãos. O florista diz que é checkmate para ele, pois ele descobriu o seu sigilo, e que é a habilidade de criar qualquer arma que ele já tenha visto antes. Mas isso tem um limite. Kaname pensa que ele está certo, e no máximo, ele pode usar sua habilidade algumas vezes por causa da dor de cabeça intensa e da dor que ele sente em seu corpo. Ele então cria outra metralhadora e joga uma bomba no cara das plantas. O florista disse que sabia que ele ia fazer isso e chega bem perto dele, pronto para derrubá-lo. Mas Kaname sorri com uma granada de luz na mão e os olhos fechados. Ele a usa para atordoá-lo e depois desaparece de vista. Ele foge, mas o florista o alcança instantaneamente e o manda voando para trás com um soco de madeira no estômago. Ele se levanta e tenta atirar nele, mas o florista cria um escudo e simplesmente desvia todas as suas balas e então o derruba novamente com outro golpe de sua videira. Kaname cai no chão e o observa caminhar em sua direção como o chefe final que venceu. Ele pensa se é o fim para ele, mas então a armadura de enredo entra em ação e ele começa a ouvir a voz do homem dentro dele. Seu sinal fala com ele sobre como ele pode não apenas produzir coisas que já tocou uma vez, mas também obter todas as informações sobre esse item e como usá-lo da melhor maneira. Da última vez que ele atirou do cara da planta, ele precisou usar seu escudo, o que significa que considerou suas balas uma ameaça. Com esta informação, ele deve saber o que fazer para penetrar e vencer essa batalha. Com esse poder de monólogo interno, Kanai se levanta e começa a atirar nele como um maníaco. Ele faz uma modificação na arma, reduzindo sua vida útil para aumentar a pressão e o poder de tiro, o que permite que suas balas atravessem a armadura de madeira. Ambos maximizam seu selo e desmoronam no chão, mas o florista cai primeiro, marcando a vitória de Kaname. Ele lhe diz para acabar com ele, mas Kaname responde para ele morrer de alguma doença ou algo assim, e que não tem interesse em matar os outros. Nesse momento, Ryun chega por trás com a arma apontada para a cabeça do florista. Ela lhe pergunta sobre o número de anéis no edifício e ele diz que deve haver cerca de 24 anéis lá.
Depois disso, ela pergunta a ele se sabia que o líder do 8º clã também estava participando do evento. Ela diz que a maioria dos jogadores fortes já coletou todos os anéis na área e que a primeira fase do evento está chegando ao fim. Isso significa que em breve o 8º clã os atacaria por seus anéis, e como eles se exauriram aqui, não serão capazes de se defender ou revidar. Para dar a todos uma chance, ela sugere que formem um clã improvisado para lutar contra o 8º clã por melhores chances de sobrevivência. Depois de formar seu clã de pilhagem, eles se deitam para descansar e recuperar seus sinais. Kaname dorme por 3 horas, enquanto Hiragi monta mais barricadas para manter os outros afastados. Depois que Kaname acorda, todos se reúnem em um único andar e decidem falar com Ghost. Eles oferecem a ele 3 anéis e o soltam em troca da promessa de não serem hostis com eles durante o evento. No início, eles oferecem para ele se juntar ao clã deles, mas ele recusa unir-se ao cara da planta que o hipnotizou. Ele pergunta sobre os outros 2 jogadores com ele, e eles dizem que deram a eles 3 anéis e os deixaram ir com suas feridas. Com tudo isso resolvido, eles começam a falar sobre o plano para lutar contra o 8º clã, e Ghost fica furioso ao ouvir o nome deles. Ele diz que talvez se junte ao clã deles afinal, para se vingar de Wong. Kanai também compartilha que Pichuca em breve estará lá para se juntar a eles no hotel, tornando seu clã forte de 5 homens. Enquanto isso, Wang e sua gangue decidem ir com tudo nesse hotel e atacar a gangue do Solo Noob para pegar suas 20 proibições de anéis. Enquanto vocês pensam no que acabei de dizer, deixe-me explicar o que ele planeja fazer. Wang decide esperar até anoitecer para lançar um ataque em grande escala com mais de 20 membros de seu clã, incluindo alguns que não fazem parte do evento, para derrubar os jogadores no hotel e pegar todos os seus anéis. Até agora, ele coletou mais de 32 anéis com a ajuda dos membros de seu clã, e quer conseguir mais de 50 anéis para se tornar o campeão do evento e obter os supostos privilégios especiais por esse título. De volta ao hotel, Kaname e os outros se reúnem ao redor de uma mesa e discutem seu plano. Eles irão dividir os anéis igualmente, com metade dos pontos indo para o florista, porque ele fez a maior parte do trabalho pesado nesta etapa. Além disso, eles esperarão o 8º atacá-los e então irão interceptá-los quando forem pegar os anéis. O fantasma tira o capacete e revela que seu nome é Ryuji. Ele diz que quer se vingar do Wang ganancioso, já que eles têm algum histórico juntos, e então pergunta se eles realmente vão cair nesse plano. Ren diz que eles virão com certeza, mas mesmo que não venham, será uma vitória para eles, pois tem todos os anéis necessários ali mesmo. Depois disso, ela diz que algo nas regras deste evento a incomoda, pois os pontos não são alocados com base na preciosidade das pedras e parece realmente antinatural. Além disso, nas regras, não há menção de anéis sendo o tesouro nesta caça ao tesouro, ou do que é necessário para concluir o evento. O que significa que o verdadeiro tesouro é outra coisa. Ryuji diz que eles deveriam falar sobre isso depois de lidar com o 8º, e então pergunta a Kaname sobre Shuka e se ela não viria encontrá-los em breve. Ele diz que ela deve estar chegando em breve e verifica suas mensagens, mas fica assustado quando recebe uma mensagem dela pedindo ajuda. De volta à estação de Shibuya, vemos Shogo caminhando na estação subterrânea enquanto uma garota de cabelo branco o segue sem ser notada. Ela examina a área em busca de anéis, mas não encontra nenhum. Ela pensa que ainda pode haver alguns pontos cegos e continua caminhando enquanto sente que alguém está a observá-la. Nesse momento, ela é atacada por água, mas desvia a tempo e se pergunta se é o sigilo de alguém. Ela começa a correr para a saída e encontra a criança de cabelo branco parada lá. Ela os ataca com suas correntes, mas a água à frente deles congela, impedindo seu ataque. Ela então usa suas correntes como furadeira para atravessá-lo, mas o garoto congela isso também, tirando suas correntes. Ela então corre de volta para outra saída, mas a água começa a inundar a estação, e ela acaba se afogando antes de enviar uma mensagem para Kaname pedindo ajuda. De volta ao ponto de vista de Kaname, ele decide ir ajudá-la, e Ryuji se junta a ele com sua arma. Shuka diz que ajudará do telhado como franco-atiradora, enquanto o florista protegerá o local. Kaname e Ryuji saem e observam que a localização de Shuka está a apenas 5 minutos deles a pé, então eles começam a caminhar em direção a ela cuidadosamente, sem anéis nas mãos. Eles notam que restam apenas 168 jogadores dos 300 originais, e que isso parece um evento sofisticado com todo Shibuya para eles com nomes por perto. Kaname conta a Ryuji sobre seu sigil, e diz que ele só pode copiar armamento básico e alguns itens, e itens complexos como smartphones e carros estão fora do seu poder. Ele então pergunta por que ele está jogando o jogo e qual é o sigil dele, e Ryuji responde que está para ganhar com o dinheiro sendo seu objetivo, e que seu sigil é lixo, permitindo-lhe ver se alguém está mentindo ou não. Ele então xinga Riot pelos problemas de equilíbrio, e eles eventualmente chegam perto da estação subterrânea e encontram o garoto de cabelos brancos de antes. Ryuji diz para eles pararem de se esconder e saírem a céu aberto, ou então o esquisito ao lado dele vai jogar uma granada neles. O garoto sai, e Kaname nota que ele parece ainda mais jovem do que Ryan. Enquanto isso, falando de Rin, ela encontra um código QR no anel e o escaneia com seu telefone para obter um código numérico. O florista também se aproxima, e eles escaneiam todos os anéis para encontrar números diferentes, enquanto alguns dos anéis têm os mesmos códigos. Eles pensam sobre isso e decidem que o verdadeiro tesouro deste evento é outra coisa, e precisarão de todos os tipos de anéis para obter o código completo e desvendar esse mistério.
Por outro lado, a criança diz a Ryuji que eles não têm armas e não vão atacá-los. Ryuji confirma que eles estão falando a verdade e passa por eles em direção à estação subterrânea. A criança diz para eles não entrarem lá, pois pode ser perigoso, e Ryuji nota que ela está escondendo algo deles, já que definitivamente sabe de algo perigoso lá embaixo. Depois de chegarem à escadaria, eles notam que o lugar todo está inundado, e Kaname decide ir atrás de Shuka, e diz a Ryuji que, se ele não voltar em 5 minutos, ele pode dar seus anéis ao garoto e voltar para o hotel. Assim que ele vai embora, Ryuji aponta sua arma para o garoto e diz que eles já mentiram uma vez, e ele não quer ter o sangue de uma criança em suas mãos. Ele lhes diz para contar tudo o que sabem sobre a água na estação, mas a criança usa seu sinal e ataca-o com a água de um hidrante na beira da estrada, e então congela seu gatilho e foge. Mas Ghost decide persegui-los, pois tem certeza de que eles têm algo a ver com a inundação e devem ter alguma informação importante. A criança corre para dentro de um prédio e se esconde, e descobre-se que ela tem transtorno de personalidade múltipla. É o corpo de uma garota chamada Sui, e ela o compartilha com a alma do irmão, Shota. Shota tem o sigilo de gelo enquanto Sui tem o sigilo de água. Ela não quer matar ninguém, mas Shota é mais realista e sabe que eles precisam conseguir os anéis se quiserem sobreviver a este evento. Ghost diz pra eles saírem pois quer falar com eles, mas Shota diz, claro cara, não vamos cair nessa, e começa a falar com Sui sobre derrotar o cara. Ela concorda em ajudá-lo e usa seu sinal para mover a água nos esgotos ao lado dele, mas Ghost desvia das pontas de gelo a tempo e começa a atirar aleatoriamente para atraí-los. Shota tem um plano e usa seu celular como isca para atrair Ghost para dentro da loja. Ele anda até o corredor de bebidas e encontra o telefone no chão. Ele se pergunta o que o garoto está pensando, mas então, de repente, é encharcado com água das garrafas e congelado instantaneamente. Shota caminha até ele e diz que é o fim, mas então Sui segura sua mão e diz que não quer viver se isso significar que terá que matar outra pessoa. Enquanto isso, Kaname está nadando na água fria e encontra a parede de gelo que está aprisionando Shuka. Ele faz um buraco na parede com sua arma e depois usa seu aplicativo para encontrar Shuka e salvá-la nadando acima da superfície da água. Ele tenta trazê-la de volta aos sentidos, mas ela está inconsciente. Ele se pergunta o que deve fazer e então tenta realizar RCP nela, o que finalmente a traz de volta. Quando ela acorda, ela beija Kaname por salvá-la e agradece por ter vindo. Depois disso, ela diz que está jogando este jogo para vingar seus pais e matar o assassino deles. Além disso, ela quer também encontrar e punir o criador deste jogo por brincar com a vida das pessoas. Kaname concorda e diz que está feliz por ela compartilhar alguns dos mesmos objetivos que ele, incluindo a ideia de acabar com o criador deste jogo estúpido. Depois disso, ele usa seu sigil para criar correntes para ela, e ela usa seus poderes para quebrá-las e sair da estação subterrânea. Logo cai a noite e Wang está preparando bombas e armas junto com mais homens para invadir o hotel. Enquanto faz os preparativos, ele também escaneia o código QR nos anéis e se pergunta como o jogo é vencido. Nesse momento, a segunda fase do evento começa com mais anéis aparecendo no mapa, e Wang decide finalmente lançar seu ataque ao hotel. Com novos anéis surgindo no mapa, incluindo alguns de diamante e esmeralda, todos entram em ação e começam a surgir lutas por toda parte. Kaname manda mensagens a Rien sobre a situação e ela lhe fala sobre os códigos QR, pedindo que ele envie o código do anel de esmeralda que conseguiram de Sui. Kaname faz isso, e Rien diz que conseguirá o código do anel de diamante para obter o código completo. Enquanto isso, Shuka e Sui se confrontam e Sui se desculpa por suas ações. Ela revela que está desistindo dessa coisa de luta e que não quer viver tão desesperadamente a ponto de matar os outros. Shuka testa suas afirmações com um ataque, mas depois a perdoa porque suas travessuras a aproximaram de Kaname, falar sobre ser uma pervertida masoquista. Depois disso, Sui usa seu sigilo para secar suas roupas, e lhes diz que é muito ruim em usar seus poderes, e que seu irmão é mais proficiente em usar o sigilo de gelo. Ouvindo tudo isso, Shuka decide convidar Sui para o clã deles, e diz que ela não precisa lutar ou matar outros se não quiser, e pode ajudá-los lavando roupas e limpando coisas. Falado como um verdadeiro dono de escravos, Sui aceita o convite e o clã deles começa a tomar uma boa forma. Ghost diz que está bem com tudo, desde que possa acabar com Wong. Kaname olha para ele e diz para não esquecer que o objetivo principal deles é sobreviver e não assassinar Wang, e ele deve se lembrar disso. Ele então se pergunta o que eles devem fazer a partir de agora e recebe a mensagem de Rien com o código final. Ele diz a Shuka que eles vão se livrar de todos os anéis e vão atrás do verdadeiro tesouro do jogo para tentar terminar este evento e vencê-lo. Ele transmite o plano para Rien e diz para eles escaparem do hotel e se juntarem a eles. De volta ao hotel, Rien conta a Hiragi sobre o plano de Kaname e diz que ela irá porque não há chance de enfrentarem entre 20 a 30 membros do oitavo sozinhos. Hiragi diz que tem uma filha jovem da idade dela que está muito doente. Ele precisa de muito dinheiro para as despesas médicas dela, e por isso, ele vai concluir o jogo com os anéis que valem pontos confirmados, em vez de correr o risco de algum tesouro. Ele a deixa partir e fica no hotel com todos os 20 anéis, colocando mais armadilhas para os bárbaros no andar de baixo.
Os homens de Wang entram e começam a atacar as plantas com algumas bombas, enquanto seu mais novo membro, Sig, os lidera com seu sinal de manipulação de fogo. Ele diz que eles irão usar a escada em vez dos elevadores, pois estes estariam armados com armadilhas, mas diz que isso seria o caso se ele não estivesse lá. Depois disso, ele entra em um elevador e diz que vai testá-lo, e eles podem segui-lo assim que ele limpar as armadilhas no caminho. Enquanto está dentro do elevador, ele é atacado por algumas videiras de planta do teto, mas usa seu selo para torrá-las todas e transformá-las em vegetais cozidos. Após chegar aos andares superiores, ele examina a área e percebe que eles espalharam todos os anéis nesses andares e talvez tenham deixado um lugar para salvar suas vidas. Ele envia uma mensagem de volta para seus colegas de clã e diz para eles subirem pelo mesmo elevador e que já está tudo resolvido. Seus homens decidem pegar 2 elevadores para subir juntos, mas assim que o outro elevador desce, eles ficam surpresos ao ver Hiragi sair com sua armadura de madeira e começar a espancá-los como um maníaco. Ele agarra um deles e diz a todos os outros para lhe contarem onde estava Wang, mas eles acabam sendo idiotas, sem cérebro e se explodem sem se importar com suas vidas. Por fim, Hiragi derrota todos eles e volta para o elevador para enfrentar Sig lá em cima. Sig se pergunta por que seus amigos estão demorando tanto, mas então se surpreende ao ver Hiragi subir no elevador, todo ensanguentado e armado. Ele aciona seu sinal de fogo e os dois se preparam para lutar um contra o outro. Enquanto isso, Rin consegue escapar em segurança e começar a correr em direção a Kaname e os outros. No caminho, ela se pergunta sobre o objetivo do administrador do jogo e se eles pararam de se preocupar em fazer os normies aprenderem sobre o jogo com este evento em larga escala. Com esse pensamento de lado, ela pensa nos códigos que obteve de todos os anéis. Ela pensa que, a princípio, teve dificuldade em encontrar a relação entre os códigos, mas eventualmente chegou à conclusão de que devem ser ordenados com base na dureza das gemas. A pista era que Rubi e Safira tinham o mesmo número, e ao organizá-los dessa forma, o código revela as coordenadas para o centro deste evento, a estação Shibuya. Isso significa que o verdadeiro tesouro deve estar escondido em algum lugar lá dentro. De volta ao hotel, Hiragi lembra das informações que obteve sobre os membros do 8º clã de Heian. Ela disse para ele ter cuidado com 2 membros, nomeadamente Kei e Sig, que têm um poder telecinético e o poder de controlar chamas. No caso de Sig, ele é um raro piromante que pode envolver seu próprio corpo em chamas de alta temperatura, tornando-o mais difícil de lidar usando seu sinal baseado em plantas. Garadi tenta enfrentá-lo de frente, mas Sig anula seus ataques ao socá-lo com força com seu soco flamejante que queima sua armadura. Hiroyagi começa a fugir enquanto tenta atrasá-lo com algumas barricadas, mas Sig simplesmente atravessa como se elas nem estivessem lá. Ele então decide atraí-lo para uma armadilha com granadas escondidas dentro de algumas vinhas, mas antes que ele possa detoná-las, Ki voa pela janela atrás dele usando seu sigilo telecinético e dá um soco forte, lançando-o de volta em direção a Sig. Enquanto isso, Sagi prepara um soco quente e forte e abre um novo buraco em Warajai, permitindo que ele se junte às gloriosas fileiras de pessoas como Ace, Obito, Rengoku e outros. Com seus órgãos destruídos, ele cai no chão enquanto Sig se encontra com Ki e o agradece por ajudá-lo. Mas nesse momento, Hiragi usa o poder do amor paternal e volta à vida, fazendo com que suas vinhas bombeiem seu coração e disparem a armadilha com bombas. Ele usa isso como uma distração para escapar, mas só consegue chegar até o andar de baixo. Ki protege Sig e a si mesmo com seus poderes, e então ambos descem para ver onde o jardineiro foi. Eles não precisam procurá-lo por muito tempo, pois o encontram dando seus últimos suspiros na escada, mas em seus momentos finais, ele lhes diz que está feliz por poder ver as bundas mortas deles e usa suas plantas para fazer o prédio todo desabar. Enquanto isso, na estação de Shibuya, Rie nota que há mais de 20 pessoas no prédio e diz que é natural haver tantas, já que é o centro deste evento. Além disso, mesmo que outra pessoa saiba dos códigos, ela é a única que tem o código do Anel de Diamante. Ela se infiltra e decide procurar o tesouro por conta própria, mas desiste assim que vê Wang e cerca de 20 homens dele procurando na área. Com menos de 98 jogadores restantes no jogo, ela percebe que ele deve ter chamado membros do clã de fora do jogo. Não há como ela procurar o tesouro com eles por perto. Apesar de tudo isso, ela confia nos colegas de clã e decide procurar mais informações mesmo assim. Ela se infiltra e continua avançando, mas então é literalmente eliminada por um dos membros do clã, com o sinal de um nariz de lobo. Ele sente o cheiro da garota e eu sei que cada um de vocês assistindo está se perguntando como isso é, seus pervertidos. Enfim, Reine usa seu sinal para fugir deles, passa por muitas pessoas e eventualmente coloca alguma distância entre eles pulando os trilhos do trem. Depois disso, ela começa a correr escada acima e usa sua habilidade para fugir. Mas, para sua surpresa, o Wang aparece de repente na frente dela do nada e a captura imediatamente. Ele pergunta sobre tudo o que ela sabe sobre o tesouro, mas ela diz que não sabe de nada e que nem mesmo tem um anel para dar a ele. Ele olha para ela como um vilão típico de anime, e então a lembra de sua posição quebrando seu braço esquerdo. Ele pergunta novamente e Reine diz que vai falar e começa a contar a ele sobre algo antigo de veneno chinês, onde colocam criaturas venenosas em um pote e as deixam brigar até que apenas uma sobreviva. E essa supostamente é a mais venenosa de todas.
Ela então pergunta a ele se isso não o lembra de si mesmo como o Rei do Veneno, mas aparentemente Wong não é fã da Marvel e fica com raiva, dizendo que cortará os dedos dela um por um até que ela lhe conte tudo o que sabe sobre o tesouro do evento. Neste momento, a corrente de Shuka atinge acima deles com uma granada de flash e atordoa todos ali, permitindo que ela resgate Ryan e a traga para o lado deles. Ela agradece a Kaname e aos outros por virem ao seu resgate e todos ficam cara a cara contra Wang e seu clã. Kaname diz que eles têm informações importantes sobre o evento e gostariam de negociar com eles ou podem escolher lutar e morrer. Os amigos de Wagner começam a rir da proposta e dizem que o 8º clã só faz pegar e que matariam todos eles e deixariam um para contar tudo o que sabem. Com isso, todos começam a lutar entre si, enquanto Ryuga começa a atirar neles com sua metralhadora. E todos revidam também. Rin leva Kaname e sai correndo para encontrar o tesouro enquanto Shuka e Sui se juntam para chamar os números deles e congelá-los ali mesmo. Nesse momento, Wang aparece de repente na frente de Shuka no ar e quebra suas correntes, mas Ryuba chega em um aperto e começa a atirar nele, e diz que o verdadeiro oponente dele está bem aqui. Ele sabe que a habilidade de Wang permite que ele se teletransporte em um raio de 5 metros e que ele pode cortar qualquer coisa dentro de 1 metro também. Isso significa que ele é como um espadachim com a capacidade de fechar uma lacuna de 5 metros instantaneamente. Então, se ele lutar a uma distância de 10 metros ou mais, terá vantagem. Wang acha-o muito irritante para um personagem secundário e envia alguns de seus homens para distraí-lo e fazê-lo recarregar. Nesse instante, ele usa sua habilidade e aparece instantaneamente na frente dele e corta sua mão, tornando-o canhoto para sempre. Enquanto isso, Kaname corre com Ryan e diz para ela se concentrar em decifrar o código e descobrir onde está o verdadeiro tesouro. Ele dá a Ryan algum espaço para pensar e depois de fazer sua mente correr por um tempo, usa a função de busca profunda de sua habilidade e se torna Einstein. Depois de mergulhar fundo em sua alma e falar algumas gírias nerds, ela finalmente decifra e descobre o que o código significa e onde está o tesouro. Depois disso, fora da estação, Wang está se preparando para fazer sashimi e licor de dedo de Ryuga. Ryuga pensa que não se deixará humilhar assim e se autodestruirá com Wang para acabar com os dois. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, Kaname chega ao local e diz a Wang para parar. Ele mostra uma chave e diz que sabe onde está o tesouro e que quer trocar a chave por sua segurança. Wang olha para ele e lembra que o único acordo que eles fizeram inclui tomar e tomar, então eles não vão permitir que ele saia dali vivo. Ryuga usa seu sigil e descobre que Kaname está mentindo e apenas blefando para chamar a atenção de Ryuga. Ele pensa que isso não vai funcionar e que Wang deve pagar, pois foi ele quem matou seu irmão mais novo. Wang diz a ele que não acredita, mas Kaname desperta seu interesse apontando sua arma para a chave e dizendo que vai destruí-la, a menos que ele aceite sua proposta. Wang responde que não se importa, mas Ryoba observa que Wang está realmente interessado e está mentindo. Ele diz que Kaname pode estar mentindo, e Kaname diz que ele terá que confiar na sua palavra, e que ele descobriu sobre o tesouro decifrando o Código dos Anéis. Inicialmente, os anéis os conduzem à estação de Shibuya, mas eles precisam do Código do Anel de Diamante para descobrir onde o tesouro está escondido lá. Ele diz que, por acaso, o Código do Anel de Diamante é 8S8001. Quando você o divide em duas metades, torna-se evidente que o 888 se refere à estátua de Hachiko perto da estação, já que Hachi significa 8. Ele confirmou isso verificando a estátua e encontrando esta chave lá. Depois disso, ele se perguntou para que a chave poderia ser, e após pensar sobre o código, ele percebeu que deve ser para um cofre na agência 001 do Banco Nacional. Enquanto Kaname explica o código para Wang, Ryomei usa seu sigilo e descobre que Kaname inventou essa história do nada, e não há uma única verdade nela. Mas a questão é se Wang acreditaria nisso. Enquanto isso, Wang se pergunta se tudo isso é verdade porque parece plausível, mas ele não tem provas para sustentar. Ele então pensa sobre as recompensas no valor de bilhões de ienes dos anéis e se pergunta qual poderia ser o tesouro, pois deve fazer tudo isso parecer troco em comparação. Além disso, há também o boato sobre obter um privilégio especial por vencer o evento, e ele se interessa por isso. Ele diz a Kaname que aceitaria sua proposta, mas só pouparia sua vida, e Ryuga está fora desse acordo. Kaname diz que está tudo bem para ele, pois ele só se juntou a ele para o evento e não importa para ele se vive ou morre. Ao ouvir isso, Wang começa a rir e diz a Ryuga que ele não valeu nada até o fim. No entanto, Ryuga sabe a verdade de que Kaname estava mentindo graças ao seu sigilo. Ele percebe que deve estar criando uma oportunidade para derrubar Wang e agradece a ele internamente. Nesse momento, Kaname joga a chave em direção a Wang e diz que se ele não confia nele, pode verificar a chave por si mesmo. Wang não pensa em nada e avança para pegar a chave, mas Kaname diz que era tudo uma mentira e que aquela é apenas a chave do seu scooter, e descobrimos que o código real era para o armário ao lado dele. E Kaname usa este momento para abri-lo e termina o jogo encontrando o tesouro. Assim que o evento é concluído, todos são teleportados para longe do local, ficando impossibilitados de se mover, deixando apenas Kaname para trás, com uma caixa dentro do armário. Ele finalmente respira aliviado e abre a caixa, apenas para encontrar um smartphone dentro dela.
O telefone de repente começa a tocar e ele atende para encontrar um dos administradores do The Game do outro lado. O cara se apresenta como o construtor da interface do aplicativo e diz que é uma espécie de intermediário e fala sobre as recompensas que ele ganhou por completar a fase. Primeiro de tudo, ele ganhou 10.000 pontos como recompensa base, com metade deles distribuída entre seus amigos. Ele ganhou mais 1.237 pontos por sua sobrevivência, elevando seu total para 6.237 pontos. Para constar, isso equivale a quase 4,2 milhões de dólares americanos. Além desses pontos, o anfitrião diz que Kanami tem o privilégio de ter um de seus desejos concedido por ele, mas coisas impossíveis, como trazer os mortos de volta à vida ou se tornar imortal, estão fora de questão. Ele imediatamente diz que quer sair do jogo, mas o anfitrião não permite, alegando que isso vai contra seus próprios interesses. Velma conta a ele as duas maneiras de sair do jogo de forma razoável, que são completá-lo ou matando e deletando o jogo completamente. Depois de ouvir tudo isso, Kanami pensa sobre o que pode pedir que o ajude a passar por este jogo, sem ter que matar ou ser morto por outros, algum tipo de dissuasor para que outros não entrem no jogo, e depois se prepara para fazer seu pedido. Depois de ouvi-lo, o anfitrião concorda em atender seu pedido e diz que, como presente de despedida, dará a ele o nome de seu sigilo, que é Deus do Fogo de Ferro. Depois disso, ele lhe deseja sorte e também o teleporta. 2 meses depois, os canais de notícias encobrem o incidente como algum tipo de atentado terrorista que foi responsável pelos danos na área e dizem que ainda não sabem o que realmente aconteceu. Além disso, Kanami e seus outros amigos não foram à escola em 2 meses, e Fatboy Yoda se pergunta para onde todos eles foram. Ele decide visitar Kanami mais tarde para fazer planos para as férias de verão. De volta à mansão de Shuka, ela conta a Sui uma história sobre 3 porquinhos que deixaram seus pais e decidiram viver separadamente em diferentes casas. O mais jovem fez sua casa de palha, e um lobo veio e destruiu sua casa frágil, e comeu o porco. Em seguida, foi até o segundo porco, que tinha feito uma casa de madeira, então ele a incendiou e depois comeu o porco assado dentro. Finalmente, ele foi para uma casa de tijolos com um martelo enorme, quebrou as paredes e comeu o último grande também. Assim, ele menciona a moral da história. Não importa o que aconteça, se você é um porco, será comido vivo, então não seja um porco. Shuka diz que ela está errada, e a verdadeira moral da história é que se eles estão procurando ter uma casa, devem fazê-la de materiais fracos como palha, madeira ou tijolos, mas conseguir um prédio moderno de verdade para chamar de castelo. Enquanto todos nós nos perguntamos que tipo de história era essa, eles começam a procurar edifícios para comprar para seu clã, e questionam se deveriam ir e se livrar do 8º clã. Afinal, porque eles podem se mostrar problemáticos no futuro. Enquanto isso, a filha de Hiragi é visitada por um homem da companhia de seguros, que lhe entrega um cheque de 300 milhões de ienes e expressa suas condolências pela morte do pai dela. Ela recusa-se a aceitar isso como um fato e diz para ele ir embora. O homem sai e dá de cara com Reine e pergunta se ela seria gentil o suficiente para apresentá-lo a Kanami, mas ela diz que não é sua gerente pessoal ou algo assim, e que ele pode ir vê-lo e ao seu clã sozinho. Depois que ele sai, a filha de Hiraju corre para fora e acidentalmente empurra Rian no chão. Ela pede desculpas, e então conta a ela sobre o cara do seguro. Rian se apresenta como uma corretora de informações chamada a Analista, e diz que se ela quiser saber algo sobre seu pai, pode entrar em contato com ela. Depois disso, a filha de Hiraju, Suzumi, mostra o cheque e pergunta se é real. Ela diz para levá-lo a um banco e ver por si mesma, e para quem está se perguntando, é cerca de 2 milhões de dólares norte-americanos. Por outro lado, no Danjo Boxing Club, Ryuta é tratado e faz sua mão crescer de novo graças a Kaede, que é a esposa do dono do clube, Danjo. Danjo diz que isso fazia parte do acordo que ele fez com Kanami, e então diz que seu clube é um dojo normal de kickboxing, mas há cerca de 26 jogadores de D-Game também. Além disso, sua razão para entrar no jogo foi ganhar os poderes de um Sigil. E agora, ele está forte o suficiente para derrubar tanques se for um por um. Depois disso, eles caminham até Kanami, que agora parece estar mais musculoso. Inukai está ajudando-o com seu treinamento, e Danjo diz a ele que cumpriu o acordo de curar Hyuga e ajudá-lo a se tornar mais forte, então agora eles podem falar sobre a proposta que ele trouxe há 2 meses. Kanami diz que está bem com isso, e que como líder do clã, quer formar oficialmente uma aliança entre os clãs deles. Danzro diz que está de acordo com seus objetivos e ética, mas uma aliança exige que ambas as partes se beneficiem, por isso quer lutar com ele 1 a 1 para ver se é digno de formar uma aliança. Pela primeira vez, Kaname se sente animado com uma luta e aceita o desafio. Enquanto isso, Yota vai à casa de Kanami para encontrá-lo, mas encontra Ki do 8º clã lá. Ele pergunta se ele é amigo de Kanami e diz que gostaria de conversar com ele por um tempo. De volta ao clube de boxe, Danjo e Kanami se preparam para se enfrentar em uma arena subterrânea. Acontece que Danjo é o jogador de classificação 4 no ranking do jogo D, e ele venceu um dos principais eventos e obteve o privilégio de realizar lutas de exibição com sinais em troca de pontos no seu dojo. Ele parece ser um bom sujeito, mas quer garantir que Kanami é um aliado digno, e começa seu duelo sem limitações. As únicas regras são que eles devem manter os danos ao prédio no mínimo e não devem se matar intencionalmente.
Com isso, Kanami começa a partida ativando seu signal para criar uma metralhadora, mas Danjo avança como um touro e tenta enterrá-lo no chão com um soco pesado de cima. Kanami salta para trás para desviar do ataque e se lembra de como Piccolo treinou Gohan. Com isso, ele começa a revidar jogando algumas granadas de mão nele, mas Danjo aguenta como um Giga Chad e sai da fumaça com outro soco pesado que estilhaça o chão abaixo deles. Ele continua fugindo e tenta atirar nele de volta com uma pistola, mas Danjo diminui a distância entre eles e tenta derrubar sua arma com um soco. Kanami responde criando uma lâmina e tenta atacá-lo de volta. Danjo salta para trás e pergunta se essa era sua arma secreta, e Kanami responde que tem muito mais de onde essa veio. Após isso, ele cria uma submetralhadora em forma de escorpião e começa a atirar nele incessantemente. Danjo se protege atrás de um pilar de cimento e o elogia por sua versatilidade. Enquanto isso, a audiência inclui Inukai, Cade, Ruga e Rin. Rin observa como Kanami ficou tão forte em tão pouco tempo, e Ryoba diz que ele também não ficou apenas descansando enquanto sua mão se curava, e ele apresentou Kanami a um traficante de armas para conseguir aquelas armas. Acontece que Rin sabe tudo sobre isso e diz que, embora isso seja bom e tal, Kanami já usou todas as suas cartas enquanto Danjo ainda nem ativou seu selo. Nesse momento, Danjo corre para trás de um bloco de pedra maciço. Ele o pega e começa a correr para frente com ele como um escudo, e o lança em Kaname para derrubá-lo. Kanami cai e Danjo aproveita a chance para ficar em cima dele e diz que é o fim, mas ele cria uma granada na mão e diz que vai explodir os dois. Isso faz Danjo afrouxar seu aperto e ativar seu sigilo, que torna seu corpo super resistente. De repente, a granada explode, revelando ser uma bomba de luz. Kanami aproveita a chance para se afastar dele, e então aponta suas armas para sua cabeça, dizendo que está pronto para mais. Danjo se levanta e diz que reconhece Kanami como um igual e concorda em formar uma aliança, mas então diz que parece que ambos estão dispostos a se divertir mais nesta luta. Nesse momento, uma garota com uma máscara de raposa aparece de repente na frente deles e os corta. Kanami pensa que é o fim para ele, mas então tudo parece normal. Danjo parece reconhecê-la como a jogadora de classificação número 1, Léo, e diz que foi o ataque com a espada de energia dela. Liu diz que gosta de Kanami e ganhou uma aposta nele durante o último grande evento. Ela diz que decidiu ficar com ele para si e simplesmente o sequestra do dojo ao deixar seus amigos inconscientes com sua técnica de espada de energia. Após este incidente, Rin e Hyuga voltam para a casa de Shuka e contam a ela e a Sui sobre tudo. Sendo a dominadora que é, ela diz que não vai aceitar essa besteira e que irão resgatar o líder deles, e que ela é a única que pode ter Kanami como escravo Shield Tapete. Todos concordam e começam a persegui-los graças à função de pesquisa no telefone de Shuka. Por outro lado, dentro do carro de Liu, ela tem as mãos de Kanami amarradas e diz a ele que quer treiná-lo para se tornar um grande assassino porque acha que há um grande potencial nele. Depois disso, ela olha para baixo e diz que vem de um clã de assassinos de 2000 anos. Recentemente, seu clã tem procurado um sucessor e ela não se importaria de casar com ele por essa razão. Kanami acha que ela é louca e diz que ela deve ser estúpida por pensar que ele aceitará tal proposta. Chupete já é louca o suficiente para ele lidar em uma vida, afinal. O velho de aparência rica de antes é na verdade o mordomo dela, Kiming, e ele diz a ela que parece que estão sendo perseguidos. Léo usa o telefone de Kanami para ligar para Shuka e diz para ele lhes dizer para se retirarem, pois ela tem certeza de que ele sabe que não podem vencê-la. Ela coloca o telefone perto da boca dele e, para sua surpresa, ele diz para baterem o carro neles ou qualquer coisa, mas para fazerem o carro parar de qualquer maneira. Léo diz que não esperava que ele fosse do tipo que não sabe quando desistir, mas não é algo que ela desgosta. Kanai diz que chegou tão longe sem matar ninguém, e não há como ele aceitar ordens de alguém que só sabe matar os outros. Ele então lhe diz que se juntaria ao clã dela ou se tornaria seu marido ou algo assim, se ela conseguir sair dessa situação sem matar nenhum membro de seu clã, os Corvos do Pôr do Sol. Enquanto isso, Shuka e os outros se aproximam do carro deles, e Rian tenta atirar neles com seu rifle de precisão, mas eles são à prova de balas e ela diz que terão que colidir com eles afinal. Ela então diz a Sui para iniciar uma batalha de clãs contra Liu para usar o modo de ocultação do D-Game e eles começam a se aproximar deles. Shuka sobe no topo do carro com suas correntes e se prepara para atacar, mas Liu responde saindo e subindo no teto do carro também. Ela começa a atacá-la, mas Liu a impede com sua espada de energia. Mas para sua surpresa, Shuka imediatamente se recupera do estado de morte induzido pela técnica e continua lutando com ela. Liu desvia de todos os ataques concorrentes usando sua espada e ambas se afastam após um duelo que termina em impasse. Depois disso, elas continuam lutando e Shuka consegue fazer Liu cair do teto, mas acontece que Liu fez isso de propósito para plantar uma arma no carro de Shuka e fazer os pneus pararem de girar. Hyuga tenta retomar o controle do carro, mas eles começam a perder distância. Shuka salta, mas parece que não vai conseguir. Então Kanami aparece na hora certa e lança alguns recipientes cheios de líquido nela. Shuka usa suas correntes para explodi-los, e Shota usa seu sigilo, congela o pneu de Liu e faz com que ele exploda. Ambos os carros param e os passageiros saem.
Kaname declara sua vitória, mas Liu pergunta se isso está certo porque ela está ali, e Shuka está pendurada à distância. Mas então Siming intervém e diz que eles perderam porque o carro deles está quebrado, e se ele for trocar o pneu, Shuka estará livre para se mover e Liu não será capaz de pegar Kaname sem ter que matá-la. Lu sente-se um pouco desapontada, mas aceita e declara a vitória dos Sunset Ravens. Kaname então diz para ela formar uma aliança com o clã dele se quiser trabalhar com ele, e ela responde que não se lembra de ter prometido algo assim. Depois disso, ela diz que se juntará ao clã dele e avaliará por si mesma se ele é um homem digno dela. Obviamente ninguém está feliz com isso, especialmente Chueki, mas o nosso homem, Kaname, permite com a condição de que se ela fosse traí-los, ela o traísse primeiro antes de prejudicar qualquer outro membro do clã. Liu promete, e assim, os Sunset Ravens ganham Liu e Timing como seus novos membros. Fale sobre ser um harém poderoso. Enquanto isso, Wang e seu clã capturaram Yoda e o impediram de tocar guitarra cortando todos os seus dedos. Eles fazem um vídeo e enviam para Kaname, dizendo para ele ir encontrá-los, ou seu amigo perderá a capacidade de andar a seguir. Kaname recebe o vídeo e enlouquece completamente. Ele pensa que é responsável pelo sequestro do pobre Yota, e agora ele perdeu todos os dedos. Como ele vai conseguir uma namorada agora? Ele começa a socar a parede, enfurecido, mas Ryuko o acalma e lhe diz para pensar racionalmente. Eles enviam Ri para reunir informações sobre o esconderijo de Wang, e ela consegue que sua amiga, Kotori, da clã Icy Crown, os espione. Kotori revela que eles estão se escondendo em um armazém próximo à baía e tem cerca de 12 a 15 membros restantes. Entre eles, o líder Wang e Kei são usuários notáveis de sigil, enquanto não havia sinal do demônio das chamas, Sig. Queen se pergunta se Hiradi derrotou Sig afinal e depois volta à base para formular um plano. Antes de sair, em vez de pontos, Kotori faz um pedido e diz que quer se juntar ao clã deles. Rin diz que não acha que seria certo, mas que passará o pedido ao líder de qualquer forma. Mais tarde naquela manhã, Wang espera Kaname chegar e olha para seu amigo gordo chorando no chão com as mãos sem dedos. Ele diz que sabe que Kaname é um coração mole que não deixará ninguém morrer por causa dele, então não importa nem se o gorducho é algum estranho que nem o conhece. De repente, um dos membros do clã chega e diz a ele que eles estão cercados pela polícia e pela equipe SWAT. Wang se pergunta por que a carne de canhão está aqui e envia Ke para lidar com todos eles. Depois disso, ele mesmo vai até a entrada dos fundos e faz sashimi dos policiais que tentam entrar sorrateiramente por trás. Enquanto isso, Shuka segue o plano e silenciosamente deixa um telefone na frente de Yota. Kaname está na ligação do outro lado e diz a ele para clicar no link para entrar no Darwin's Game, e para fazer isso mesmo que tenha que usar a língua, o nariz ou os pés. Yoda tenta, mas acaba cortando a ligação acidentalmente. Depois disso, ele tenta mais e finalmente consegue clicar no link e recebe um sinal próprio. Acaba sendo o poder OP de mover coisas com a mente, e ele o usa para se libertar. Logo, um dos membros do clã se aproxima para atirar nele conforme as ordens de Wang, mas Yoda o joga como se fosse um boneco de pano e pensa que Kaname deve ter querido que ele usasse esse poder para escapar. Ele começa a causar estragos lá dentro, até que Wang entra e mostra quem é o verdadeiro chefe. Ao mesmo tempo, Kaname pensa que Yoda falhou em fazer alguma coisa e decide bater o carro no prédio e resgatá-lo à força. Eles deixam Ryan e Sui e começam a dirigir diretamente para a porta da frente, mas então param com Kei parado ali. Acontece que eles também têm Inukai do lado deles como reserva, e ele desce e diz que vai enfrentar Kei sozinho. Com isso, Ryuga e Kana podem entrar para resgatar Yota. Lá fora, Inukai enfrenta Kei e revela que sabe tudo sobre ele e que ele foi semifinalista em um campeonato de karatê de todo o Japão, e que teria vencido também se não tivesse acidentalmente matado seu oponente durante a luta. Ele então diz que hoje já matou tantos policiais e não entende por que alguém como ele decidiria desempenhar o papel de capacho do Wang. Que diz que ele não vai entender quão grande homem Wang é, e explica que após o acidente, ele foi visto como um criminoso pela família do seu oponente. Ele largou o karatê, mas a dor nunca desapareceu, e foi então que Wang o ajudou. Ele veio até ele e o iluminou com sua sabedoria do guia sashimi do Wang Chang 101 e lhe disse que estava em dor porque tinha matado apenas um homem, e em situações como essas, ele deveria matar mais, e que a morte dilui a morte. E então, quando ele começou a ser DJ, sua dor e agonia desapareceram, exatamente como Wang havia lhe dito. Fala sobre ter tijolos no lugar do cérebro. Depois de ouvir suas asneiras, Kei nota que seu QI caiu em 2 pontos e decide entrar logo na luta. Ele o desafia oficialmente usando o aplicativo de jogo e começa a luta com um chute, mas Kei bloqueia com um soco de campo de força. Inukai salta para trás e se pergunta quão forte este cara é, e então coloca seus óculos e ativa seu próprio sigil. Acontece que o seu sigilo é super velocidade, então ele põe os óculos de proteção e vai total XLR8 em cima de Ki com seus combos rápidos de artes marciais. Enquanto isso, Rin derruba alguns dos membros do clã e guia Sui a usar seu sigilo para mover água do oceano para que Shota possa congelar os membros restantes com gelo.
Após lidar com os capangas do lado de fora, eles se dirigem ao ponto B e parece que terão uma vitória completa sobre o 8º clã desta vez. Enquanto tudo isso está acontecendo do lado de fora, Kaname e Hyuga ficam cara a cara com Wang e alguns de seus homens. Eles perguntam onde Yoda estava, e Wang diz que ele já havia enviado seu amigo de volta. Ele então diz para ele se virar e olhar. Kaname se vira e encontra uma caixa atrás dele com sangue saindo dela. Ele abre a caixa com uma expressão horrível, apenas para encontrar a bunda cortada de Yoda enfiada dentro dela. Ele começa a chorar pelo amigo e então se lembra de todas as pessoas que morreram sob sua responsabilidade. Ele de repente para de chorar e Wang pensa que finalmente o quebrou. Ele volta e diz aos seus homens para acabarem com eles, já que não é mais divertido. Mas então Kaname de repente se vira e atira nos homens com uma arma, marcando seu primeiro assassinato direto na série até agora. Isso surpreende a todos, e Kaname diz que a princípio pensou que todos no jogo eram forçados a matar porque morreriam de outra forma. Mas na realidade, Wang e seu pessoal. Somos apenas lixo humano que mataria outros, independentemente de estarem jogando ou não. Com essa realização, ele abandona sua natureza suave e friamente atira em outros homens antes de dizer a Wang para recuperar o senso e lutar seriamente. Wang fica irritado com a expressão confiante dele e pula diretamente em cima dele usando sua habilidade, mas é esfaqueado nas costas por Shuka. Ela diz que ele é previsível e só sabe lutar com o mesmo combo gasto e o atrai para o telhado. Enquanto isso, os homens de Wang o cercam com armas, mas Kaname está usando sua armadura de protagonista agora, e todos sabemos o que isso significa para os NPCs do outro lado. Ele os abate como animais de fazenda e então deixa Hyuga acabar com qualquer um que tenha sobrado. Este é um dos momentos mais proeminentes em que vemos o potencial de Kaname como assassino que Luiz mencionou. Por outro lado, Chupa pula dentro do armazém e se esconde de Wang. Wang desce e a chama falando mal de Kaname. Ao ouvir ele vomitar suas fantasias repugnantes, Shuka sai e pergunta se a mãe dele o cagou e esqueceu de dar descarga. Vendo-a na sua frente, Wang diz que também fez sua parte da pesquisa sobre ela, e que ela é uma A-Ranker como ele. Ele diz que o sigil permite que ela controle suas correntes e então avança para atacá-la diretamente. Shuka o ataca com suas correntes, mas ele simplesmente as corta com seu sinal. Mas então, em vez de seguir em frente, ele cai de cara no chão e olha para baixo, percebendo que sua perna está cortada e deitada no chão. Ele começa a chorar como um bebê e diz que vai matá-la, e então usa sua técnica de teletransporte e aparece atrás de Shuka. Ele então usa seu sinal para matar ela cortando seu pescoço, mas em vez disso, cai para trás com sua própria mão no chão e se pergunta o que aconteceu. Ele começa a pensar intensamente e questiona se há algum bug no jogo ou se ela tem algum novo sinal que é superior ao seu próprio sinal de corte espacial. Chupa se vira e pergunta a ele se está pronto para perder os 2 últimos membros que lhe restam, e ele percebe que todo o armazém está coberto de armadilhas de arame. Shuka revela que ela havia armado esses fios finos e resistentes com antecedência e que foi Wang quem cortou os próprios membros ao se aproximar dela. Ele diz que não é possível cortar ossos com fios e ela responde que é verdade. Mas seu sinal é a habilidade de controlar qualquer material semelhante a fios, incluindo fios e suas correntes, e ela o usou para vibrar as cordas, como um quebra-cabeças elétrico, para cortá-lo como manteiga. Depois disso, ela o amarra com fios e pergunta se ele está pronto para morrer. Mas Wang usa seu movimento secreto e troca de lugar com Shuka, fazendo-a entrar nos fios e libertando-se. Mas acontece que não importa porque ela é quem está segurando as extremidades dos fios, e para punir a burrice dele, ela corta a outra perna dele também. Com apenas uma mão sobrando e Shuka caminhando em sua direção para cortá-lo, ele usa seu sigilo com toda a força, e pela primeira vez na vida, consegue se teletransportar para o céu a 100 metros. Ele então usa sua habilidade novamente para amortecer a queda e comemora que, afinal, é o protagonista do jogo e conseguiu escapar da morte. Mas então ele olha para cima com pavor enquanto Hyuga e Kaname se aproximam dele e perguntam se ele está pronto para morrer. Wang começa a mijar-se de medo e diz que aceita a derrota e envia 1.800 pontos para Kaname. Infelizmente para ele, Kaname diz que isso está longe de ser suficiente para deixá-lo viver e revela que usou seu privilégio para obter acesso a um recurso especial de pôquer, que lhe permite apostar suas fichas em uma luta e mudar sua aposta a qualquer momento durante a partida. Ele então explica que funciona como pôquer, onde se ele faz uma aposta all-in, seus oponentes são obrigados a igualá-la, e para esta batalha, ele ganhou mais de 8.000 pontos, o que significa que seu clã está ferrado. Ele recebe todos os pontos de todos os 8 membros do clã, deixando-os completamente falidos. E como todos sabemos, na teoria de Darwin, a evolução é uma coisa, e nos dias de hoje, o dinheiro fala mais alto. 100 pontos restantes, todo e o seu clã perde o jogo, e todos eles são teletransportados para ajudar, pedaço por pedaço. Alguns dias depois de todas essas confusões, os Sunset Ravens compram um enorme prédio para seu clã e começam a conquistar as áreas circundantes como seu território. Eles tomam todo o território de Wang e até pequenas áreas de desconhecidos e declaram que qualquer um que jogar Darwin's Game em seu território será morto por eles. Eles só matam se necessário e deixam os infratores vivos com ferimentos para a vida toda para espalhar sua mensagem, e logo sua influência se estende além de Shibuya e se espalha por toda a região de Kanto.
Este é o primeiro passo de Kaname e Shulka para acabar com este jogo louco, e eles decidem continuar crescendo até encontrarem o criador deste jogo e colocar uma bala na cabeça dele. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!